Nós vamos continuar nossas exposições no livro do profeta Joel. Estamos hoje entrando no último capítulo do livro, capítulo 3, Joel capítulo 3. Estamos finalizando a exposição nesse livro. Esse livro é bem curto, tem 3 capítulos, e hoje nós vamos entrar no capítulo 3, que é o último capítulo, porém, não vamos conseguir encerrar, finalizar esse livro hoje. Vai sobrar um pedacinho final aí do capítulo para uma próxima oportunidade para encerrarmos. Mas hoje nós vamos olhar o capítulo 3 dos versículos de 1 a 17. Capítulo 3, dos versículos 1 a 17. E esse blocozinho final aí, permitindo Deus, fica para a próxima oportunidade. Nós não vamos fazer essa leitura inicial para ganharmos tempo. Então, antes de irmos ao texto, para a gente olhar o texto e já fazer a análise do texto e as aplicações, eu gostaria de orar com os irmãos. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela grande dádiva de termos sido alcançados por Ti, por Sua graça, por Seu amor, por Sua misericórdia. E não só, Deus, termos sido alcançados por Ti, mas o Senhor nos introduziu na Sua família, a família da graça, a família da fé, e é para nós um privilégio sermos igreja do Senhor. É para nós um privilégio nos reunirmos em torno do Seu nome, em torno da Sua pessoa, estarmos com o coração, Senhor, conectados a Ti, com a mente, com a alma, com todo o nosso vigor, com o intuito de Te adorar em espírito e em verdade. Isso para nós é uma grande bênção, Senhor. Ó Deus, por meio de Sua palavra, uma promessa em Apocalipse, que o Senhor é aquele que passeia entre os castiçais. Isso fala que o Senhor está no meio da igreja, o Senhor está aqui, isso é um fato. A Bíblia diz que o Senhor está aqui no nosso meio. Isso para nós é um privilégio. E queremos, ó Deus, rogar ao Senhor que fale conosco. Já cantamos a Ti, já adoramos o Teu nome, e agora queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Uma vez Sua palavra sendo proclamada da maneira que ela é a própria voz do Senhor falando conosco. Por isso, ó Deus, fale conosco, por meio de Sua palavra. Carecemos, Senhor, de Sua misericórdia, a fim de que o Senhor fale conosco mais uma vez. Que o Senhor receba a glória para si, Seu reino avance e sejamos conformados à imagem de Seu Filho, de Jesus Cristo. É o que te oramos, no nome de Jesus. Amém. Então, quem tem nos acompanhado na exposição do livro Profeta Joel, sabe que estamos caminhando nesse livro desde o capítulo 1, e ao chegarmos agora no capítulo 3, vale a gente introduzir ou recapitular o que nós já vimos para chegarmos aqui no capítulo 3. O que vimos é que Judá era uma nação próspera, grande riqueza em agricultura. Vimos que a nação estava prosperando cada vez mais, exportando seus produtos agrícolas, porém a nação estava longe de Deus. A nação estava afastada do Senhor. E Deus, por sua vez, por sua infinita graça e misericórdia, envia juízo sobre a nação. Repito, a misericórdia e a graça de Deus envia juízo sobre a nação. Parece que é
um contraste, como que Deus, em seu amor e sua misericórdia, vai enviar juízo. E o juízo sobre o seu povo não é com a finalidade de destruir seu povo. O juízo sobre o seu povo é com a finalidade de trazer o seu povo de volta para Deus. E era isso o intuito de Deus. Trazer a praga dos gafanhotos sobre Judá era fazer com que Judá se voltasse para Deus. Deus esperava que o coração do povo não estivesse no trigo, no vinho, no azeite, no óleo. Deus esperava que o coração da nação estivesse em Deus e não na prosperidade, não na agricultura deles. Então Deus envia o juízo, a praga, os gafanhotos, para o povo se voltar para Deus. E o povo responde, o povo se volta para Deus, o povo se veste de panos de sacos, o povo faz uma assembleia solene, desde as crianças de colo aos recém-casados que estavam em luas de mel, todos se voltam para Deus em santo jejum, a nação se volta para o Senhor e Deus assim abençoa a nação novamente. Deus prospera a nação novamente, mostrando que Deus é muito maior do que coisas, de que o povo precisa estar em Deus e não nas coisas, e o Senhor abençoa o povo, prospera o campo novamente. O Senhor abençoa o povo materialmente, e nós vimos que não só materialmente, mas o Senhor abençoa o povo principalmente espiritualmente. O culto volta, o templo novamente volta a ter culto, porque havia interrompido o culto no templo, o culto volta, o Senhor abençoa espiritualmente o povo volta a ter essa relação com Deus. Nós vimos no nosso último encontro o pastor pregando a respeito do Espírito de Deus vindo sobre o povo. O profeta Joel profetiza a respeito do Espírito de Deus vir sobre toda a carne. Essa profecia se abrange, ela não só se cumpre naquele tempo, mas essa profecia tem um cunho e um teor maior. Ela se cumpre em Atos e tem se cumprido desde os dias de hoje. O Espírito de Deus tem sido derramado sobre toda a carne, sobre jovens, sobre anciões, sobre pessoas mais velhas, sobre pessoas mais novas. O Espírito de Deus tem sido derramado sobre nós. O Senhor abençoa o povo, materialmente, espiritualmente, e agora a gente chega no capítulo 3. E o que é o capítulo 3? O capítulo 3, desde o capítulo 1 e 2, Deus estava tratando com o seu povo, com a nação de Judá. Agora o capítulo 3, Deus vai tratar com as nações inimigas do seu povo. Amém? Capítulo 3 é Deus tratando com os inimigos do seu povo. É o juízo de Deus sobre os inimigos do povo de Deus. Capítulo 3 é o julgamento de Deus, é a punição de Deus, é o juízo de Deus sobre seus inimigos. E esse capítulo 3, ele também tem um apontamento apocalíptico. Ele tem um apontamento sobre o juízo final, sobre o dia do trono branco. E é sobre isso que nós vamos ver essa manhã. O juízo de Deus sobre os ímpios. O juízo de Deus sobre os rebeldes. É o que trata o capítulo 3. O texto inicia dizendo: eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. O Senhor mudou o cenário do seu povo, o Senhor mudou o cenário da nação, o Senhor prosperou a sorte de Judá e de Jerusalém, nós vimos isso, materialmente e espiritualmente. E agora, a partir do versículo 2, Deus vai mostrar os fatos do juízo dele sobre os inimigos do povo de Deus. Versículo 2, Deus vai falar sobre o motivo dele trazer o seu juízo sobre os ímpios. Versículo 2, congregarei todas as nações. Vamos parar aqui. Congregarei todas as nações. Perceba que isso tem um apontamento futuro. Isso tem um apontamento mais amplo, maior. Isso fala de um dia onde todas as nações vão estar diante de Deus. Todos os homens comparecerão diante do trono do Senhor. Essa profecia
aponta para um dia de juízo final, maior, mais ampla. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo. Observe essas expressões. Entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Versículo 2, Deus está dizendo que vai congregar todos os povos, todas as nações, e vai trazer juízo sobre essas nações, sobre esses povos. Por qual motivo? Porque eles espalharam entre os povos e repartiram a terra que Deus deu para Israel. Quais são os pecados denunciados nesse tribunal, nesse juízo? Os ímpios repartiram a terra do povo de Deus entre si. Espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Os ímpios repartiram a terra que Deus deu para Israel. Aquela terra tinha sido dada por Deus ao seu povo, mas os invasores se apossaram dela e a repartiram entre si. Os inimigos do povo de Israel transgrediram o 8º mandamento de Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Não furtarás. Eles furtaram a terra que Deus deu ao seu povo. Eles agiram com crueldade, saqueando bens e terras que não lhes pertenciam. O povo judeu não foi apenas privado da posse da sua terra, mas também expulso dela. Está lá. Por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre os povos. Eles saquearam a terra de Israel e expulsou os judeus de lá. Eles furtaram aquilo que Deus deu para Israel. Deus está dizendo, eu vou trazer juízo sobre os ímpios, sobre os inimigos do povo de Deus, porque eles saquearam a terra que eu dei para Israel. Eles saquearam a terra que eu dei para eles. Vai haver um dia de prestação de conta, eu vou trazer juízo sobre eles. Versículo 3. Os ímpios faz do povo de Deus um produto de venda. Eles não só roubam a terra, como eles fazem do povo de Deus, Israel, mercadoria, um produto de venda. Versículo 3. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Além deles tomarem a terra, eles pegaram os meninos e deram os meninos para os gentios para trocarem os meninos por prostitutas e as meninas por vinho. Olha o que os inimigos do povo de Deus estavam fazendo. Tomaram a terra de Israel, mas pegaram os meninos em troca de prostitutas e pegaram as meninas em troca de vinho. O povo de Deus foi tratado como mercadoria barata e vendido como escravo. Não apenas cometeram o grave pecado do tráfico humano, mas também praticaram um comércio escandaloso, trocando meninos por prostitutas para sua diversão carnal e meninas por vinho para se embriagarem. Versículo 6, põe para a gente aí. Venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para afastá-los da sua terra. Eles pegam os judeus, meninos e meninas, vendem eles por prostitutas e por vinho, e com o intuito de afastar eles da sua própria terra, vendendo eles para os gregos. E a pergunta é, você acha que Deus está vendo a maldade dos ímpios e Ele vai pegar toda a maldade, todo o pecado e botar debaixo do tapete da história? Vamos trazer para os dias de hoje? Você acha que Deus está vendo as corrupções, os roubos, os furtos? Um trabalhador que acorda às 5 da manhã e vai trabalhar e alguém armado põe uma arma na cabeça de alguém e furta seu carro, rouba seu carro.
seu celular, seu pertence, sua bolsa, e Deus está olhando e naquele grande dia não, vou botar isso aqui debaixo do tapete. Hackers entrando em sistemas, bancos, escândalos. E isso também acontece nos dias de hoje. Tráfico humano se vende criança, tá? Se vende crianças. Tráficos humanos. Prostituição, bebedeira, escárnio, e Deus está vendo. Versículo 5, olha o que os ímpios fazem. Eles tomam a terra, eles vendem o povo. Versículo 5, os ímpios saquearam a casa de Deus e profanaram a casa de Deus, visto que vocês levaram a minha prata. A prata não era do povo, a prata era de Deus. Deus está dizendo, vocês levaram a minha prata, o meu ouro, e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos. Roubaram e saquearam o templo, apropriando-se do ouro e da prata de Deus. Os invasores não só cometeram apenas o pecado de roubar a casa de Deus, mas também levaram esses tesouros do templo da casa de Deus para os seus templos pagãos, profanando os itens da casa de Deus. Vocês pegaram minhas joias preciosas e colocaram nos seus templos. Eles pegaram os pertences do templo de Deus e levaram para os templos pagãos, profanando o nome de Deus, como se Deus não fosse nada. Como se o Deus do povo de Israel não fosse absolutamente nada. Vamos pegar a Arca da Aliança, vamos pegar o castiçal, vamos pegar esses pertences, vamos botar esses ouros, essas joias, esses tesouros, lá no nosso templo pagão, de Azera, de Baal, de Diana, de Afrodite. Esse Deus deles não é nada. Vamos ficar com esses ouros, profanando a pessoa de Deus. Deus está olhando para os ímpios, Deus está olhando para os inimigos, está dizendo, o juízo vai vir sobre vocês, o dia de prestação de conta, por causa dessas coisas, por causa dos seus pecados. Eles estavam maltratando e profanando o povo e a casa e o próprio Deus. O povo foi saqueado, expulso da terra, vendido como mercadoria, o templo roubado. E a pergunta é que o povo de Deus ao longo dos séculos tem sido perseguido pelo mundo afora. O cristianismo, os crentes, é no mundo o povo mais perseguido no mundo. Isso há séculos e séculos. Os discípulos de Cristo foram perseguidos e tiveram de fugir de cidade em cidade. Os cristãos primitivos foram banidos e dispersos pelo mundo afora. Os cristãos perderam seus bens, foram presos, torturados e mortos com brutal crueldade. Porém, a grande pergunta é, esses crimes ficarão impunes? Essas maldades que os homens estão fazendo contra o povo de Deus, que é contra o próprio Deus, ficarão impunes? Todo o pecado dos inimigos do povo de Deus, dos ímpios, ficarão impunes? E a resposta é, versículo 4 e versículo 7, não ficarão impunes. A sentença de Deus vai vir sobre os ímpios. Versículo 4. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Vocês estão contra mim? Maltratar o povo de Deus é maltratar o próprio Deus. Perseguir o povo de Deus é perseguir o próprio Deus. Foi isso que Jesus falou para Paulo. Saulo, Saulo, porque tu me persegues. E Saulo perseguia a igreja de Jesus, os cristãos,
A igreja primitiva, os crentes, o povo do caminho. E quando Jesus se encontra com ele, ele fala, porque tu me persegues? Porque ao perseguir o povo de Deus, está perseguindo o próprio Deus. Maltratar o povo de Deus é maltratar o próprio Deus. E Deus está olhando para eles e estão dizendo, vocês querem se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora, farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Deus aqui está sentenciando. Vai haver juízo e sentença de condenação sobre vocês. Versículo 7. Eis que os trarei desse lugar para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Deus aqui está sentenciando os ímpios. Esta é, meus irmãos, a grande questão. Nenhum mal, nenhum pecado vai ficar impune aos olhos de Deus. Vai haver um dia de prestação de contas. Nenhuma brutalidade, nenhuma crueldade, nenhuma malignidade, nenhum pecado vai ficar impune. Deus está vendo todas as maldades dos homens. E aqui ele está dizendo, a vingança do Senhor vai cair sobre a cabeça de vocês. Versículo de 9 a 13 é o dia da reunião diante do juízo final. E Deus aqui, pela boca do profeta, chega a ser, a palavra é sarcástico. Dos versículos de 9 a 13, Deus chega a ser isso aí que eu falei, que eu não vou conseguir repetir. Como que se dizendo, se reúnem todos vocês e vêm lutar contra mim? Vocês não são valentes? Vocês não são poderosos? Venham contra mim. Deus chamando eles para a guerra. Venham contra mim. Versículo 9, olha lá. Proclamem isto entre as nações. Declarem guerra santa e convoquem os valentes. Pega os valentes. Que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. 10. Transformem as suas... Olha como Deus vai ser sarcástico. Aí, ó. Deu certo. Com eles. Transformem as suas lâminas de arado em espadas. As suas foices em lanças. Que o fraco diga, eu sou forte. Que vocês tenham confiança em si mesmo. Vem! 11. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa. Reúnem-se ali. Faze descer os teus valentes. Ó Senhor, 12. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. O próprio Deus está convocando as nações para uma guerra santa. Todos os valentes devem comparecer, todos os recursos da terra devem estar ali reunidos, todas as armas devem ser usadas, todas as forças devem ser exploradas. Deus está desafiando todas as nações da terra que se levantem contra Ele. Vocês não foram valentes, vocês não foram fortes, vocês não maltrataram o meu povo, vocês não perseguiram o meu povo, vocês não debocharam de mim, não blasfemaram de mim, me trataram como nada, então venham agora. Tragam suas armas, tragam suas forças, tragam seus valentes. Hoje, vocês não têm fuzil, vocês não têm poder bélico, vocês não exploram o povo. Vocês não batem de frente com o Estado. Isso é uma denúncia para os nossos dias. Isso é o retrato de hoje, irmão. Desde que o homem caiu, isso aqui é o que o mundo é. Os homens se acham valentes, os homens se acham fortes, os homens estão brutalmente maltratando os homens. E Deus está dizendo, vai haver um dia que eu quero ver vocês aqui na minha frente. Com toda a sua brutalidade, crueldade, valentia, com todas as suas armas, com todos os seus poderes
bélicos, armas de fogo, se apresentem diante de mim, venham contra mim. Eu tô indo para falar algumas coisas aqui, mas tá filmando. Meu Pai, me guarda. Facções, enfim, vão se apresentar diante de Deus. Vocês não são fortes, vocês não são valentes. Deus está dizendo, venham. E um detalhe, essa guerra será santa. Essa guerra será santa, porque Deus é santo. A punição de Deus, o juízo de Deus, o julgamento de Deus não é injusto, é santo. Não é injustiça, é santo. Vai haver um dia de prestação de contas, o trono branco, o juízo final e o julgamento que ali será feito. Não é um julgamento injusto, Deus não é partidário, não está do lado A, do lado B, Deus não está do lado C. Deus é reto, Deus é santo, Deus é justo. E a guerra que ele vai fazer naquele grande dia será uma guerra santa. Os homens serão punidos diante da sua santidade. Ele julgará os ímpios diante da sua santidade. Ele não vai cobrir o pecado da história debaixo do tapete. Ele vai revelar o pecado dos homens e vai punir o pecado e o transgressor do pecado. Deus não é um velhinho barbudo que está com Alzheimer no céu, olhando a brutalidade, a calamidade do mundo e achando que não vai ter juízo final. Achando que tudo está passando por pano. Deus vai revelar uma malignidade naquele grande dia, irmãos. Portanto, Deus está dizendo aqui, se reúnem para o juízo final. Venham. Venham. Versículos 14 ao 17. Chegou o dia desse juízo. 14 ao 17. Chegou o dia do juízo final. Multidões e multidões no vale da decisão. E vale da decisão ali não é decidir por ser de Deus ou não. Vale da decisão ali é o vale do juízo. É o vale do encontro. É o vale da prestação de contas. Milírias e milírias. Apocalipse diz que os mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão arrebatados. Todos os homens vão comparecer. Multidões e multidões. Por quê? Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Todos vão comparecer diante do Senhor. 15. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Olha isso aqui. Nesse dia, os astros do céu não darão sua claridade. O sol e a lua e as estrelas perderão o seu esplendor. Não é, Ageu, que eles vão deixar de brilhar. O sol vai continuar sendo sol. As estrelas vão continuar sendo estrela. A lua vai continuar sendo lua. Não é que eles vão deixar de clarear. Só que alguém chegou que tem mais brilho do que eles. Chegou alguém em glória que vai ofuscar a lua. Chegou alguém em glória que vai ofuscar as estrelas. Chegou alguém que tem muito mais brilho, muito mais glória, que vai ofuscar o sol. As luzes do céu serão ofuscadas pela glória daquele que vai se assentar no trono. Os astros do céu vão perder seu brilho, porque chegou alguém que brilha muito mais que o sol. As estrelas, os fenômenos da atmosfera do céu vai ser ofuscado pela glória de Cristo. Quando ele se assentar no seu trono, os astros do céu vão perder. Versículo 16. Olha isso. E o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém e fará ouvir a sua voz. Quando ele se assentar no trono, ofuscar todos os astros do céu, como um leão ele vai falar.
Como o leão ruge, assim Deus vai falar. Deus se apresenta nesse tribunal como um leão. Na primeira vinda ele vem como cordeiro. Na segunda vinda ele vem como leão. Na primeira vinda é como uma ovelha sendo levada ao matadouro, debocha, cuspe, xingamento, nu na cruz. Mas na segunda vinda ele vem como um leão rugindo, bramando. O rugido de um leão, literalmente, tem aproximadamente 8 quilômetros de distância. Quando um leão ruge, na sua idade adulta, pode-se ouvir aproximadamente em um deserto, em uma floresta, até 8 quilômetros de distância, o rugido do leão. Aproximadamente a altura de um rugido de um leão é equivalente a 114 decibéis. O que vale comparado aproximadamente a um show de rock. Seu primeiro estrondo. Imagina o Senhor sentado no trono e abrindo a sua boca e falando, o texto diz que fará ouvir a sua voz toda a terra. O Senhor vai falar e a Bíblia diz que a voz dele é como o som de muitas águas. Como o som de muitas águas. Viu o barulho do mar? Tudo silêncio, aquele mar batendo na areia até o limite da praia. O Senhor vai abrir a sua boca. O Senhor vai falar e toda a terra está ouvindo a sua voz. Chegou o dia do juízo final. Os ímpios maltrataram o povo de Deus, os ímpios perseguiram o povo de Deus, os ímpios fizeram suas brutalidades contra o povo de Deus porque não conseguem fazer contra o próprio Deus. E agora estão todos eles diante de Deus. Deus agora vai abrir os livros. Chegou o dia do vale, o vale do encontro, o vale, o juízo final, o trono branco. Repito, Deus não é um velhinho no céu olhando a história da humanidade e sua calamidade e não vai haver uma prestação de contas para isso tudo. Não é. Ele é um ser onisciente, passado, presente e futuro estão nu e patente diante dos seus olhos. Ele sabe de todas as coisas. Todas as nações, todos os homens terão de comparecer perante o tribunal de Cristo. Põe pra gente aí 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, é isso que Paulo fala. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Deus já marcou o dia do juízo e constituiu um juiz que julgará a todos os homens. Nesse dia, grandes e pequenos, reis, servos, chefes, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, terão de comparecer diante do grande trono branco. Põe pra gente Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. A glória dele vai ser maior do que o céu. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Os grandes e pequenos ali não é estatura, mas é irrelevância na terra. Os grandes e pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. 13. O mar entregou os mortos e que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um segundo as suas obras. O juiz virá com grande glória e poder e se assentará no seu trono e passará a julgar as nações. Os livros serão abertos e os homens serão julgados segundo o que tiver escrito nesses livros. Suas palavras, suas obras, suas omissões e até seus pensamentos secretos os condenarão naquele
tribunal. Aqueles que viveram desapercebidos e os que zombaram de Deus e do seu Cristo se encherão de pavor e buscarão a morte, mas não a encontrarão. Naquele dia, os recursos dos homens sucumbirão. O poder dos poderosos não poderá livrá-los. O dinheiro dos ricos não lhes servirá de nada. Ninguém poderá livrá-los da ira do Cordeiro. Ninguém, nem mesmo naquele lugar, nem em qualquer lugar do universo, poderá achar um lugar para se esconder da face daquele que está sentado no trono. Vão querer se matar, vão querer correr, não tem para onde ir. O Senhor vai condenar, o Senhor vai vir como um juiz. O Cordeiro vai vir ira para condenar os homens. E a grande pergunta é: você é esses inimigos de Deus? Você é esse povo inimigo de Deus que Deus vai abrir os livros e vai mostrar suas obras para condenação? Só tem um jeito de escapar do juízo final. Só tem um jeito de não sermos condenados eternamente. Só tem um jeito da ira do Cordeiro não cair sobre nós. Só tem um jeito de escaparmos desse dia sem sermos condenados eternamente. Versículo 16, a parte B. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão quando ouvir a voz dele. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Vamos ler junto essa frase no 3? O Senhor será refúgio do seu povo e fortaleza. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas o Senhor e a fortaleza dos filhos. Só tem um jeito de escapar do juízo final. Só tem um jeito da condenação eterna não cair sobre nós. Só tem um jeito de não bebermos o cálice da ira de Deus. Nós nos refugiarmos no Senhor. Se nós estivermos no Senhor, refugiados no Senhor, escondidos no Senhor, nós não seremos condenados eternamente. A condenação, ela cairá sobre todos. A condenação cairá sobre todos, sobre os ímpios, sobre si mesmo, sobre os crentes. Vai cair em Cristo Jesus. Já caiu em Cristo Jesus. É o que acontece no Êxodo. No Êxodo, quando o povo está no Egito, houve morte para todo mundo naquele dia. Para os egípcios, os primogênitos morreram. E para os judeus, para Israel que estava lá no Egito, teve morte também. Mas não foi dos primogênitos. Foi o cordeiro que morreu e eles botaram o sangue nos umbrais da porta. Vai haver prestação de contas, vai haver condenação para os ímpios em si mesmo. Serão eternamente separados de Deus, mas para os crentes. Cristo bebeu o cálice que nós deveríamos beber. Cristo padeceu no nosso lugar. Cristo foi esmagado no nosso lugar. Cristo imputou nele sobre si mesmo todos os nossos pecados. A ira que era nossa caiu sobre Cristo. A condenação que era nossa, Cristo foi condenado no nosso lugar. O julgamento que era nosso, Cristo foi julgado no nosso lugar. A morte que era nossa, Cristo morreu no nosso lugar. Em Adão nós caímos, em Cristo fomos levantados. Em Adão recebemos a ira, em Cristo recebemos o amor. Cristo nos substituiu. Aqueles que estiverem refugiados no Senhor não serão julgados. Eu sou inocente? Não. Você é inocente? Não. Mas quem me substituiu foi. E por isso não seremos condenados. Só tem um jeito, e esse jeito é
se refugiar em Deus. O povo de Deus que foi odiado, perseguido, será poupado, liberto e glorificado. Cristo te substituiu para você não receber a ira vindoura. Cristo padeceu no seu lugar para você não padecer eternamente. Cristo foi separado do Pai para você nunca mais ser separado do Pai. Cristo na cruz chamou Deus de Deus. Ele sempre chamou Deus de Pai. Lê os evangelhos. Você não vai ver Jesus chamando Deus de Deus, sempre Pai. Mas na cruz ele brada: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Na cruz, ele chama Deus de Deus. Para nós chamarmos Deus de Pai. Só tem um jeito dele não abrir os livros e o livro da vida. Abrir o livro das obras e nos condenar, só tem um jeito. Ele vai pegar nossa ficha. E quando pegar nossa ficha está limpa. Só as obras de Cristo. Ele vai olhar nossa roupa, a roupa é de Cristo. Ele vai olhar nossa fala, a fala é de Cristo. Fomos justificados em Cristo Jesus e já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Só tem um jeito, estarmos refugiados no Senhor. Ele vai ser nosso refúgio e vai ser nossa fortaleza. Em Cristo não seremos condenados. Versículo 17. Os homens serão condenados, os ímpios serão condenados, os rebeldes serão condenados, mas o povo de Deus será guardado, será fortalecido, estará refugiado. Mais do que isso, Deus habitará no nosso meio. Deus habitará no nosso meio. Versículo 17. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Que habito em Sião eu habito no meio de vocês. Enquanto os ímpios serão banidos para sempre da face do Senhor, os salvos desfrutarão da eterna presença do seu Senhor. Deus habitará conosco. E sempre foi o intuito dele desde o Éden, desde o jardim. Sempre foi o desejo dele habitar entre os homens. No final da tarde ele vinha para falar com Adão, para se relacionar com Adão. Adão, como é que você está? Como é que foi seu dia? Como é que estão as coisas? Você está cuidando bem daquilo que eu coloquei para você cuidar? Sempre foi o pecado que nos distanciou de Deus. Mas ele sempre quis voltar a se relacionar conosco. Aí ele chama Moisés, pede Moisés para fazer uma tenda no deserto. E o desejo era que Israel todo se encontrasse com ele. Mas o povo tinha medo, aí só ia Moisés. O desejo era que todo o povo subisse o Monte Sinai. Mas eles viram o monte tremendo, o monte fumegando, ficaram com medo e foi Moisés. Deus sempre quis se relacionar. O tempo passa, Deus fala para o povo construir um templo. Agora não é mais tenda, agora é um templo. E o povo ia se relacionar com Deus. Deus sempre quis habitar, até que o próprio Cristo tabernaculou entre os homens. Deus estava andando na terra entre os homens na pessoa de Jesus. Cristo era o verbo de Deus encarnado andando entre nós. Ele ascende ao céu, mas ele disse: não vos deixarei órfão. Darei a vocês o Consolador, o Espírito Santo. E o que mais? E o Espírito Santo vai preparar vocês para aquele grande dia. Qual dia? Aonde eu vou habitar no meio de vocês para todo sempre. Deus vai habitar entre nós. Enquanto os simples serão afastados da presença de Deus, a igreja habitará com Cristo para todo sempre.
nossa comunhão com Ele será ininterrupta. Meu Deus, irmão, você tem noção disso? Eita, quebra não, João. Tem ideia do que é isso? Conhecer e prosseguir em conhecer Ele eternamente. Ver belezas de Jesus que a gente ainda nunca viu todo dia. Beleza em Cristo. Conhecer Ele mais. A eternidade será isso. Conhecer e conhecer e conhecer e desfrutar. Ele vai habitar entre nós. Mas uma promessa aqui no versículo 17. Deus santificará o seu povo. Nunca mais a gente vai lutar contra o pecado. Oh, glória a Deus. Nunca mais vai ter essa guerra entre o espírito e a carne. Nunca mais a presença do pecado vai estar diante da gente. Nunca mais a gente vai escorregar, vai vacilar, vai pecar. Nunca mais a gente estará plenamente santo. Olha isso aqui. Deus santificará seu povo. Parte C do versículo 17. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habita em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa. Olha, Deus. Jerusalém será santa. Você estará plenamente santo. Não vai ter mais pecado na gente, irmãos. A gente não vai vacilar mais. Nosso coração não vai ser mais falho, não vai ser mais pecaminoso. A gente não vai mais escorregar. A gente não vai mais falar o que desagrada a Deus. A gente não vai pensar mais pensamentos que desagradam a Deus. A gente não vai andar mais como quem desagrada a Deus. A gente vai ser plenamente santo. Nenhuma contaminação entrará em nós e nem na Nova Jerusalém. A igreja será totalmente bela. A igreja estará no seu máximo de perfeição e de beleza. Não lutaremos mais contra o pecado, não terá mais guerra entre o espírito e a carne, estaremos santos, receberemos um corpo novo, um corpo glorificado, a igreja será pura, santa, sem mácula. A gente não vai mais pecar contra o cônjuge não vai pecar mais contra a gente não vai mais pecar contra o irmão não vai pecar. Santo. A promessa é que um dia estaremos plenamente santos. Por último, Deus protegerá seu povo. Vai habitar entre nós. Seremos santos. E Ele será a nossa proteção. Estranhos não passarão mais por ela. Isso fala de proteção. O céu será o nosso destino final. O inimigo não estará lá. Não seremos mais tentados. Estranho não vai passar lá. O pecado não entrará lá. O sofrimento não chegará lá. Desfrutaremos das glórias inefáveis da eternidade. Estranhos não passarão mais por lá. Pecado, diabo, doença, morte, dor, perigo, sofrimento. Desfrutaremos da eternidade para todo sempre. Você está aqui, irmãos? Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 7. Versículo
9. Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono, é o Cordeiro, pertence à salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciões tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? A igreja, ele perguntando sobre a igreja. Quem é esses que estão aí de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação. Esses são aqueles que não negaram a fé. Esses são aqueles que estavam fracos, mas meu espírito fortaleceu. Esses são aqueles que passaram por tribulação, por dificuldade, por sofrimento, mas preservaram o meu nome, eu mantive eles. Esses são aqueles que pensaram que ia parar, mas eu dei força para continuar. Esses são aqueles que o diabo tentou e eu segurei firme na mão deles para eles não vacilar. Esses são aqueles que cuidaram de casa, cuidaram de casamento, cuidaram de filhos, mas me amaram acima de todas as coisas. Esses é a igreja que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está sentado no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Continua. Quando o Cordeiro queimou 7, toda lágrima. Essa promessa é para você, irmã. Essa promessa é para você, irmão. Ele habitará no nosso meio. Estaremos com ele para todo sempre. A voz de Deus essa manhã é: creia no sangue, creia na cruz, creia no Cordeiro de Deus, creia no Messias, creia em Cristo e você estará refugiado. Minha avó já dizia, meu pai já dizia, minha mãe já dizia: Jesus vai voltar, nunca chega. Isso é um fato, vai chegar. Creia em Cristo Jesus, pois ele foi punido no seu lugar e você não sofrerá nenhum tipo de punição. Para uns ele dirá: afastai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês. Mas para outro ele dirá: vinde, benditos do meu Pai. Benditos do meu Pai é abençoados pelo meu Pai. Vocês não vão entrar aqui por mérito de vocês, é porque vocês foram abençoados pelo meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai, entrai no reino do seu Senhor, que está preparado desde antes da fundação do mundo. Persevere, minha irmã. Persevere, meu irmão. Que Cristo te preserve. A caminhada cristã não é uma corrida de Fórmula 1. A caminhada cristã é uma maratona, é comparada a uma maratona. Isso fala de resiliência. Isso fala de se perseverar. Apocalipse fala: aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Mesmo fraco, mesmo desanimado, de Cristo vem tua força. De Cristo vem teu refúgio. Creia em Cristo Jesus. Você pode se colocar de pé. Nós vamos entrar na ceia do Senhor.